Olá pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Fernanda, eu sou podóloga. Neste canal a gente fala muito sobre podologia e cuidado com os pés. E lógico, algumas podopatias muito mais comuns e aquelas podopatias que vão aparecendo, né? Nos pacientes e nos consultórios de podologia que muitas vezes você não sabe nem o que é. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre tipos de calos. Né? É muito comum na podologia aparecer sempre alguém que te liga falando assim: Fernanda, olha, eu tô com olho de peixe. E eu falo assim: você tá com olho de peixe? Tem certeza que é olho de peixe? Quando o paciente chega, não é calo de peixe. É algum outro tipo de calo que a pessoa deduz, né? Simplesmente pelo fato do calo ser pequenininho, ser bem redondinho, do formatinho de um olhinho, aquilo é olho de peixe. E quase 90% dos casos das pessoas que falaram para mim que estavam com olho de peixe, não era olho de peixe, era sim um calo duro num tamanho menor. E fica nesse vídeo até o final, porque eu vou explicar para você realmente os tipos de calos que existem e realmente o que você tem que fazer para eliminá-los e até mesmo prevenir esses calos nos seus pés. Vamos lá então? Todos os calos que se formam nos pés, todos eles, seja qualquer um deles, eles são resposta de um atrito ou de uma fricção muito forte e repetitiva naquela região. Essas camadas, elas vão agredindo cada vez mais nessas pressões, esses atritos vão agredindo aquela região que vai formando ali mais queratose naquela região, dando uma lesão e fazendo com que os calos se formem. Em alguns casos, essas lesões geram somente um prejuízo estético, né? A pessoa sente dor, não acha que ficou legal, pois as calosidades, assim, quando elas se tornam mais visíveis, elas são bem mais grossas, ressecadas, amareladas. Porém, em muitos dos casos, né, causam uma dor, um incômodo muito grande, principalmente naquela região quando a gente está falando de calo duro, porque ele tem realmente aquele aspecto de uma pedrinha realmente no teu sapato. Nas áreas dos teus pés, né, esses calos podem se desenvolver aqui na lateral, nessa região de dentro, dependendo da forma que você pisa, no dedão, os calos de artelho, e a gente vai falar um pouquinho como eles vão se desenvolvendo. Certo? O primeiro deles é o calo duro. O calo duro, ele é o que é mais confundido também com o olho de peixe. É simplesmente, ele se desenvolve nos dedos, no plantar, às vezes até mesmo na parte de cima aqui nos artelhos, que são os calos de artelho. Ele se desenvolve realmente por pressão, por pisada. Pessoas, por exemplo, que têm dedos em martelos ou em garra, que são aqueles dedinhos assim, martelo, ele pode se formar aqui. O engarre, ele pode estar se formando nessa articulação ou nessa articulação, porque o sapato pressiona essa região, os dedos eles não estão retos, eles estão nesse formato, então ele vai pressionando essa região, formando ali esses calos no artelho. Esses calos, gente, na maioria das vezes, não tem muito o que se fazer. O que dá pra gente melhorar ele é no questão estética, porque quando você muda o tipo de calçado que você utiliza, esses calos eles tendem a diminuir um pouco. E logicamente que você tem que fazer sempre uma hidratação ali para que aquela pele fique mais maleável, certo? A melhora realmente desses calos de artelho, quando são causados realmente por uma deformidade óssea, aí seria somente com uma cirurgia com o ortopedista, que hoje em dia existe várias cirurgias muito mais específicas. A medicina hoje avançou de uma forma tão grande que você tem como estar melhorando isso, então desse tipo de calo você resolve dessa forma. Os outros calos duros que formam no plantar, realmente é com desbastes, você vai vir até a gente, num podólogo, vai ser feito esse desbaste desse calo. Eu já mostrei vídeos aqui no meu canal como é feito esse desbaste, não é de forma dolorida, de forma alguma, ele é totalmente indolor. Feito o desbaste, a gente consegue dar um lixamento plantar naquela região, hidrata, faz uma hidratação profunda e o aspecto fica totalmente lisinho novamente, e no qual isso vai estar ajudando a eliminar a dor neste calo. Então, nisso, esse calo vai ser eliminado. Aí, o que o paciente tem que fazer em casa? Você vai mudar o calçado, porque provavelmente ou é sapato de bico fino, é um sapato alto que você fica muito pisando, né, com a planta do pé,
E ali você vai realmente conseguir eliminar o calo. Há muitos calos, principalmente os calos duros, eles tendem a retornar, principalmente porque o paciente ele não muda os hábitos, ok? Agora vamos para um segundo tipo de calo, que é o calo Miller. Os Millers, eles afetam mais a planta do pé, né? É uma região bem mais específica, ou em toda a planta do pé. São bem pequenininhos, são pequenos calinhos isolados que eles vão se formando na planta do pé e vão se aglomerando, entendeu? Eles apresentam até um núcleo. O núcleo é aquele pontinho mais brilhante, mais de uma corzinha mais diferenciada, que fica ali naquele pontinho dos calos. Eles também são tratados da mesma forma com o calo duro. É também de acordo com a pisada, com o atrito que tá passando ali. É mais comum em pessoas que têm o pé plano, porque daí ela pisa totalmente com toda a planta do pé no chão, né, no calçado. É feito o desbaste, é feito o lixamento e é feito a hidratação. E a gente pode usar palmilhas, que hoje em dia a gente tem palmilhas à base de silicone, palmilhas à base com umas almofadinhas antiaderentes, antitranspirantes, muito mais confortável do que a própria palmilha do sapato que você já está acostumado a comprar, e até mesmo de algum. O terceiro, o calo dorsal. Esse calo é o calo que é mais provocado nos pés, né, principalmente por atrito e pressão, e mais em dedos de garra ou em dedos de martelo, que são esses calos que se formam realmente na articulação. É a articulação que teve ali uma alteração, certo? Esses calos são bem prováveis mesmo quando a pessoa não tem nenhum tipo de problema articular. Ele é realmente por sapato muito apertado, né? Antigamente tinha um culto de querer que as pessoas tivessem os pés menores, né? Eu lembro quando eu era adolescente, tinha muitos casos na escola de pessoas que usavam um tênis menor ou um sapato menor, principalmente o sapato, que ele dá um aspecto que o pé fica maior, para ficar com aquele pé menorzinho. E isso era batata. Ia ter calo, realmente calos articulares. Esses calos não dá para desbastar, porque ele é a articulação que engrossou, não é aqui a pele, não é essa pele em cima do dedo que engrossou, é a articulação. Então a melhora dele é o quê? Troca de sapatos e com almofadinhas e alguns protetores que a gente pode colocar nessa região para tá melhorando ali esse aspecto. Daí não tem mais aquela pressão em cima das articulações. O outro que nós temos é o calo plantar. Ele é diferente, né? Tem eles de várias formas, né? Ele é bem específico, né? Porque ele mexe, o calo plantar ele tá bem aqui nos metatarsos do seu pé, bem mais aqui assim no peito do pé, que ele vai se formando. Ele também se forma pela pisada, pelo calçado inadequado, principalmente sapatos de salto alto, sapato com solado muito duro. Esses calos também é bem comum, assim, quando você já tem esse tipo de calo, essa parte dorsal, é realmente, você sente quando você caminha muito, você sente que essa região fica ardendo. E ali começa a se formar, né? Tem pessoas que ficam assim, um redondinho, e outras pessoas ficam somente um risquinho, assim, desse calo formando. Certo? O próximo calo que a gente também trata muito é o calo interdigital. Ele se forma entre os dedos dos pés. Ele pode se formar, ele sempre se forma de um lado e espelha do outro. Por isso que sempre tem nos dois dedos paralelamente. Também a gente faz aqui os desbastes desse calo, faz a hidratação e muda os hábitos. Aqui também nesse calo é bem comum ter aqueles protetores que a gente coloca assim no meio dos dedos, que ajuda a não ter mais esse atrito, essa fricção repetitiva nos teus pés. Isso acontece também quando o sapato é muito apertado e também quando o sapato é muito largo, né? Porque tanto o sapato muito largo ou muito apertado, isso pode provocar também um certo atrito. Esse calo, quando ele é amolecido, que a gente chama ele de calo mole, que eu já fiz também um vídeo explicando direitinho como que se processa esse calo mole, ele já fica muito mais amolecido realmente pelo fato do suor excessivo que o paciente tem nos pés. Então, pelo fato do suor, é o que ele fica amolecido, no qual a gente tem que estar usando antissépticos, talcos antissépticos, meias de algodão que suga, né, essa umidade dos pés, troca de sapato direto, troca de meias direto, e assim a gente consegue também tá
uma ótima melhora. Muitos dos calos interdigital, gente, quando tem realmente essa melhora, essa troca de hábitos, de sapatos e tudo mais, não voltam mais. Alguns dos calos, como o calo duro, o calo dorsal, que a gente só consegue melhorar ele, acaba voltando realmente quando o paciente não faz a sua parte devida. Mas é bem interessante que conforme você vai desbastando, vai hidratando e vai tratando, ele tende a diminuir. E agora, gente, eu vou falar de um dos calos mais importantes, eu acredito que um dos mais perigosos, que é o calo neurovascular. Ele é bem incômodo, ele é extremamente doloroso. Por quê? Porque ele se forma na planta do pé e em sua estrutura a gente pode perceber que existe vasos sanguíneos e terminações nervosas que aumentam ali a sensibilidade do calo. Vale ressaltar que há casos em que esse tipo de calo até chega a sangrar realmente por tão vascularizado que ele é. Então ele chega até aquela camada grossinha, que vocês pode observar, ele chega até aquela camada grossinha, mas quando você olha para ele, você consegue ver que dentro dele ele é extremamente vermelhinho, você consegue ver veias nele. Então tem que ter um cuidado muito grande para desbastar esse calo, cuidar desse calo. Esse calo é um desbaste muito mais técnico. Tem que aqui usar realmente as almofadinhas protetoras, a mudança de calçado com certeza, e muitas vezes, em alguns casos, principalmente quando ele sangra, você vai ter que procurar um médico, porque ele vai ter que ser cauterizado. Nesse tipo de calo, gente, como em todos os outros tipos de calo, eu aconselho que você nunca, em hipótese alguma, use calicidas. Por quê? Como eu já expliquei anteriormente em outros vídeos, o calicida, quando ele é um corrosivo, ele é um ácido corrosivo. Quando você aplica ele realmente somente naquela parte onde está tendo a queratose, onde está tendo aquele excesso de pele, beleza, ele vai corroer ali até certo ponto, você tira, né, dá uma lixadinha, saiu. Mas o grande problema na maioria das pessoas é que elas pingam esse calo e ele vai para a pele saudável. E nisso ele começa a corroer a pele saudável, começa ali a ter feridas e grandes inflamações. Agora você imagina você colocar um ácido num vaso ou numa terminação nervosa. O problema que você vai causar é muito maior. Então não cometa essa loucura de usar um ácido ou procurar um profissional que não sabe o que fazer, gente. Muitas vezes você fica pensando assim, eu não vou num podólogo porque eu não quero, eu acho que o problema é dermatologista. Se você for num dermatologista, melhor ainda. Porque os dermatologistas que são bem mais conscientes, que sabem da existência do nosso trabalho, ele te aconselha. Vai procurar um podólogo, porque ele que pode resolver esse seu problema. Agora, se você vai num profissional, né, que a gente brinca, né, os pseudo-sábios profissionais que não tem diploma de nada, que não estudou absolutamente nada, que viu uma reportagem aqui e ali, numa rede social de alguém que ela não sabe nem quem é, ela determina para você determinadas receitinhas que não tem fundamento científico, ou não tem provas realmente de que aquilo funciona. Eu ouvi numa rede social X que usar aquilo resolve. Eu ouvi que... por que você não usa aquilo? Acho que é bom. Gente, um profissional realmente qualificado, ele não ouviu nada. Ele leu textos científicos que comprovem realmente que aquele fato é verdadeiro. Um profissional qualificado, ele estudou, não 1 ano, 2 ou 3. Muitas vezes ele estudou 4 anos, e ele continua estudando, continua pesquisando, continua pegando fontes científicas realmente confiáveis para estar te passando a informação. Então não vai no achismo não, porque isso pode prejudicar e prejudicar muito. A gente já viu vários casos e acidentes com calos que realmente chegaram a ter complicações bem graves. Então eu espero, gente, que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Se ficou qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários para mim a sua dúvida, que eu vou estar te respondendo. Se houver mais ainda necessidade, gente, coloca a foto, coloca aqui no meu Instagram, junto com a pergunta lá no direct, que eu respondo para você também. Eu consigo fazer uma avaliação junto com você, que depois eu vou estar fazendo perguntas e respostas com você, para saber mais ou menos, e até mesmo se houver necessidade, a gente marca uma consulta, certo? Então, fica aqui, eu termino aqui esse vídeo com vocês e até o nosso próximo vídeo. E se você gostou, não esquece de dar o like. Até mais.